Eu proferia uma conferência no estado de São Paulo e, ao final, uma senhora muito bem apresentada, muito distinta, se dirigiu aonde eu estava e cumprimentou-me, apresentou-se, disse: eu sou a desembargadora fulana de tal, fui presidente do tribunal tal e quero um minuto da sua atenção, porque eu vim do meu estado até aqui, sabendo que o senhor estava em São Paulo, para lhe fazer pessoalmente uma pergunta que eu não consigo resposta. Por quê? Perguntou ela. Por que eu estou sendo processada? Pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas. Aí ela me explicou a situação. Ela disse que, quando assumiu a presidência do tribunal, descobriu que um funcionário que ocupava cargo em comissão, nomeado pelo presidente anterior, participou de uma série de falcatruas, deu um prejuízo grande ao tribunal. Ao saber disso, ela imediatamente pediu ao presidente anterior que o havia nomeado para que providenciasse de imediato a exoneração desse funcionário que não merecia confiança alguma. E agora que ela pensava que tinha de pronto resolvido o problema, agora ela estava sendo processada e ela queria entender o motivo disso. Eu perguntei: a senhora, apesar de ter se livrado desse funcionário problema, a senhora instaurou o processo disciplinar? Porque mesmo ele tendo sido exonerado, mas em razão da gravidade da falta, deveria ter sido instaurado o processo disciplinar para que, se condenado, ele não viesse a ocupar outro cargo público por algum tempo e nem sequer em condição de confiança, de livre nomeação. A senhora instaurou esse processo? Ah, não. A senhora instaurou o processo administrativo de tomada de contas especial para aferir a responsabilidade, o valor do dano e buscar dessa forma o ressarcimento que esse indivíduo deu com o seu prejuízo aos cofres públicos, aos cofres, no caso, do seu tribunal? Ela disse: não. Eu disse: então é por isso. Pela não ação no controle disciplinar, o Ministério Público está à sua procura. Pela falta de providências na recuperação do dano ao erário com a instauração da tomada de contas especial, o Tribunal de Contas da União, era um tribunal federal, o Tribunal de Contas da União agora está repassando a conta para a senhora. Pois é, com essa conversa eu quero dizer que acontece muito com, por exemplo, policiais federais de elevado nível que assumem superintendências estaduais, com gestores que assumem os mais elevados cargos exatamente pelo conhecimento que têm nas atividades afins, com presidentes de tribunais que são dominadores da ciência jurídica, que conhecem, portanto, o direito enquanto exercem o papel jurisdicional, mas na hora em que esses agentes assumem uma superintendência, assumem uma direção, assumem uma presidência, eles se transformam em administradores públicos e aí a conversa é completamente diferente. Por isso que esses profissionais precisam se atentar, devem se cercar de pessoas de absoluta confiança, mas devem normatizar internamente as regras preventivas em áreas sensíveis do controle. Essa é a nossa recomendação. Repito, são, no caso dessa senhora, são desembargadores competentes, conhecedores do direito, das suas obrigações enquanto prestadores da justiça. Mas na hora em que assumem a presidência de uma corte, vão trabalhar com licitações, com contratos,
com os incidentes causados por chefias, com os incidentes de repercussão causados por servidores, com problemas relacionados à prestação de serviços terceirizados, com danos ao erário, e isso exige conhecimento próprio e, principalmente, um conjunto de regras a serem seguidas em seu nome pelos seus subordinados.